aqui a primeira coisa, está aí na tela já o nosso tema, a sétima trombeta. A escritura bíblica está em Apocalipse 11:15, que é onde aparece a sétima trombeta. Mas antes de nós entrarmos na matéria, vou ler uma citação para vocês. Esta citação aqui, ó, muito interessante. Há tantas vozes no mundo hoje que é absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Há tantas vozes intelectuais, grandes vozes de homens poderosos que são intelectuais, que em suas condições intelectuais até mesmo estremecem nações. Não são pessoas que nasceram ontem, mas elas estremecem nações, ajuntando grandes organizações, grandes campanhas floridas, e alguém poderia até se confundir com isto. É o suficiente para lhes confundir de ver como que essas coisas continuam e prosperam. E há vozes que se levantam e fazem essas coisas e causam com que a voz de Deus seja posta lá para trás em algum lugar, a verdadeira voz de Deus. E a voz de Deus, eles dizem, como nós saberemos que é a voz de Deus? Por quê? Para hoje, ora, lá atrás, era porque foi num profeta vindicado. Agora, hoje, como que nós sabemos que é a voz de Deus? Porque é a manifestação da palavra do profeta. Este é o profeta de Deus. E a verdadeira voz de Deus apenas traz de volta aquele Deus real, vivo, com sua palavra sobrenatural, com a manifestação sobrenatural da verdadeira palavra. Então sabemos que é a voz de Deus, porque há tantas outras nas outras esferas que quase amortece, mortifica essa voz. Mas lembre-se, ela brilhará, ela virá adiante, ela virá, sim, a voz de Deus nesses últimos dias. Começo dizendo isso para vocês, porque eu quero chamar a atenção dos meus ouvintes nessa noite. Com muita atenção, vou falar isso para vocês. Olha, pense no que eu vou te dizer. Pense profundamente no que eu vou te dizer. Muitas pessoas vão se decepcionar lá naquele dia. Sabe por quê? Porque eles foram com a voz dos grandes. Não, mas o fulano disse, o outro também disse, o outro também concordava. Todo mundo concordava que era assim. Pois é, mas todo mundo estava enganado. E essas grandes vozes que nós ouvimos hoje, e eu falo isso de maneira respeitosa nesse momento, quando nós falamos de grandes vozes aqui no nosso meio, são excelentes pessoas, grandes pregadores, grandes ministros com ministérios portentosos, suntuosos, abençoados, não é? Deus tem abençoado eles, mas que nós nunca deveríamos ir só porque alguém disse uma coisa sem conferir antes para ver se aquilo realmente é o que a mensagem nos disse e se aquilo realmente é o que a Bíblia nos disse. Aí está o erro, aí está o engano. Mas todos dizem que é, todos os grandes, o fulano disse que era, o ciclano também concordava. E se todo mundo estiver errado? Não, mas eu não estou falando dos falsos, não estou falando dos de fora, estou falando dos de dentro. E se todo mundo estiver errado? E nesses tópicos? Não, mas tem que estar certo porque o profeta disse. Será que o profeta disse? Ou alguém propagou isso? E aquilo se tornou uma verdade ao longo do tempo de que foi o profeta quem disse, e você vai descobrir que não foi ele que disse. Foi a ideia de um homem. Foi a ideia, e muitas vezes bonita, ideias maravilhosas, ideias que realmente nos atraem, coisas que realmente apelam à fantasia humana, muitas vezes, não é? Então aqui fica uma advertência, porque isso, meus amados, se repetiu na história por inúmeras vezes, onde o povo acreditou cegamente, pensando que aquela era uma verdade absoluta. Mas não era, era a voz de alguém. Foi alguém que interpretou daquela forma, e o outro também interpretou da mesma maneira, e o outro também interpretou daquela maneira, e aquilo ali se tornou uma verdade absoluta. Mas quando a verdade se manifestou, era totalmente ao contrário, e aí houve uma grande decepção. Muitas vezes na história, esse quadro se repetiu. E é por isso que o profeta está dizendo, há tantas vozes no mundo hoje. Muitas vozes, e vozes boas, grandes homens, e que Deus tem abençoado eles. Se nós vermos ao longo desses 2000 anos da história da igreja gentia, tem aparecido gigantes com grandes bênçãos trazidas ao povo de Deus, mas no meio dessas bênçãos também veio muita coisa que estava fora. Eles não fizeram de propósito. Eles não quiseram enganar o povo de propósito, mas eles entenderam que pensaram que era de determinada forma e não era. Então veio um profeta de Deus e ele traz a verdade para nós. Mas ao longo dos anos, aqueles que ouviram a mensagem logo no princípio, eles pegaram aquilo que o profeta disse e eles
entenderam que seria de determinada maneira. E agora, nesses últimos dias, a noiva está realinhando de volta a palavra original, entregue pelo profeta. E isso causa distúrbios, isso causa contradições. Por quê? Porque é difícil você mudar a cabeça das pessoas quando elas têm uma verdade estabelecida por décadas, várias décadas. Mas quando nós vamos à luz da palavra, esses pensamentos começam a cair por terra. Eles não fecham em lugar nenhum. Não se enquadram nas escrituras. Não é? Então, este é o grande perigo desta hora que nós estamos atravessando.